Era uma noite escura no Vaticano e o relógio marcava 2h22, um horário que, para os que buscam sinais, sussurra segredos do céu. Nos corredores da Santa Sé, o silêncio era tão denso que parecia segurar o fôlego do próprio tempo. Naquele instante, Papa Francisco, debilitado, segurava uma caneta trêmula e escrevia suas últimas palavras em um pedaço de papel amarelado. Não era uma homilia nem uma encíclica, era uma carta que, segundo testemunhas, escondia mensagens tão profundas que poderiam mudar o destino da humanidade. O que ele escreveu naquela noite? Por que suas palavras foram seladas em um cofre secreto? E o que elas revelam sobre o futuro que nos espera? Fique até o final, porque o que você vai descobrir hoje não é apenas um segredo, é um chamado que pode transformar sua vida para sempre. Naquele quarto simples, iluminado apenas por uma vela tremuluzente, Francisco não estava cercado por cardeais ou dignitários. Ao seu lado havia apenas um jovem diácono, Mateus, um rapaz de origem humilde que servia no Hospital do Vaticano. Foi a Mateus que o Papa confiou sua última missão. Guarde esta carta, mas não a abra. Ela falará quando o mundo estiver pronto. Essas palavras, ditas com um olhar que misturava paz e urgência, ecoaram como um trovão na alma do jovem. Mateus, que nunca imaginou estar no centro de um momento tão sagrado, segurou o envelope com mãos trêmulas, sem saber que aquele pedaço de papel carregava mensagens que atravessariam fronteiras, corações e até mesmo o véu entre a vida e a eternidade. Quem era Papa Francisco para deixar um legado tão misterioso durante seu pontificado? Ele foi mais do que um líder religioso, foi um pastor que caminhou entre os pobres, abraçou os excluídos e desafiou os poderosos com a força da simplicidade. Mas nos bastidores, Francisco carregava um peso que poucos conheciam. Ele sabia que o mundo estava à beira de uma encruzilhada espiritual, um tempo em que a fé seria testada, a verdade seria distorcida e o amor seria esquecido. E foi por isso que naquela noite ele decidiu escrever uma carta que não era para os olhos de seu tempo, mas para os corações de um futuro incerto. A carta, segundo relatos confidenciais, foi escrita em tinta azul, com a caligrafia irregular de um homem que lutava contra a fraqueza do corpo, mas cuja alma queimava com a força de um profeta. Ela não era endereçada a um cardeal, nem ao próximo papa, nem mesmo à igreja. Estava rotulada com uma frase enigmática: para os que ainda ouvem o sussurro do coração. Quando a notícia de sua morte se espalhou, no dia seguinte à Páscoa de 2025, o Vaticano entrou em um silêncio reverente. Mas nos corredores, sussurros começaram a circular. Ele deixou algo que não podemos ignorar. E então, semanas depois, a carta foi encontrada selada em um cofre escondido na Biblioteca Apostólica, protegida por um código que só os mais próximos de Francisco conheciam. O que dizia essa carta? Porque ela foi mantida em segredo. Segundo fontes internas, o conteúdo não era uma lista de instruções ou um testamento comum. Era uma série de mensagens codificadas, fragmentos de sabedoria, visões e alertas que Francisco acreditava terem sido soprados pelo Espírito Santo. A primeira mensagem, escrita em letras firmes, dizia: quando o barulho do mundo abafar a voz de Deus, o silêncio será o refúgio dos justos. Essas palavras aparentemente simples carregam um peso que só agora começamos a compreender. Francisco alertava para uma era de distração, onde as redes sociais, a tecnologia e o consumismo criariam um ruído tão intenso que as pessoas esqueceriam como ouvir a voz interior, a voz da consciência, a voz de Deus. Mas havia mais. Em outro trecho, ele escreveu: a igreja não é feita de pedras,
mas de corações. Se os corações se endurecerem, as pedras gritarão. Essa frase, segundo teólogos que estudaram a carta, é uma referência às palavras de Jesus, que disse que, se os discípulos se calassem, as pedras clamariam. Francisco parecia prever um tempo em que a igreja, dividida por disputas internas e escândalos, precisaria de vozes humildes, como a de Mateus, como a dos pobres, como a sua, para lembrar ao mundo o que realmente importa: o amor, a misericórdia, a justiça. E então veio a mensagem que mais abalou aqueles que a leram. O terceiro véu será rasgado e a luz será confundida com as trevas. Essa frase, carregada de simbolismo bíblico, remete ao momento da crucificação, quando o véu do templo se rasgou, revelando a presença de Deus. Mas o que seria esse terceiro véu? Alguns acreditam que Francisco falava de uma crise espiritual global, um momento em que a verdade seria tão distorcida que até os fiéis poderiam ser enganados. Outros veem isso como um alerta sobre a manipulação da fé por falsos líderes que usariam o nome de Deus para justificar ambições humanas. Seja qual for o significado, uma coisa é clara: Francisco acreditava que esse momento estava próximo e a carta era sua tentativa de preparar o mundo. Mas o segredo mais profundo da carta não estava nas palavras escritas, estava no que elas escondiam. Entre as linhas, Francisco deixou pistas, frases que, quando lidas com atenção, formavam um mapa espiritual. Uma dessas pistas era uma citação do Evangelho de João: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Para Francisco, essa era a chave. Em um mundo que se fragmenta, a única forma de resistir é permanecer unido a Cristo, através da oração, da caridade e da humildade. Ele acreditava que, quando tudo parecesse perdido, seriam os gestos simples, um pão partilhado, um perdão oferecido, uma mão estendida, que manteriam a luz acesa. A história de Mateus, o diácono que recebeu a carta, é tão importante quanto o próprio documento. Mateus era um jovem de uma favela de São Paulo que entrou para o seminário contra todas as probabilidades. Ele conheceu Francisco durante uma visita do Papa ao Brasil. Quando, ainda adolescente, entregou-lhe uma cruz de madeira feita por sua avó. Anos depois, já no Vaticano, Mateus foi escolhido por Francisco para ser seu assistente pessoal nos últimos meses de vida. O Papa via em Mateus o reflexo de sua própria juventude nas ruas de Buenos Aires, um coração simples, mas cheio de fé. E foi por isso que naquela noite Francisco confiou a ele a carta. Você entenderá quando chegar a hora, disse o Papa com um sorriso cansado. Mas o que aconteceu após a morte de Francisco é o que torna essa história ainda mais extraordinária. Dias depois de seu falecimento, fenômenos inexplicáveis começaram a ser relatados. Em uma igreja, em Bogotá, uma estátua de São José, que Francisco venerava, foi encontrada com lágrimas escorrendo de seus olhos, lágrimas que, segundo análises, não tinham explicação científica. Em Nairobi, uma freira relatou que, ao rezar o terço, ouviu uma voz suave dizer: "O coração ainda pulsa." E no Vaticano, um funcionário da limpeza jura ter visto por um instante uma luz dourada emanando do quarto onde Francisco escreveu a carta. Coincidências? Talvez. Mas para os que creem, esses são sinais de que as palavras de Francisco não morreram com ele. Elas continuam a ecoar, como um sussurro que atravessa o tempo. A carta, agora guardada em um cofre secreto, não foi publicada na íntegra. O Vaticano, segundo fontes, teme que seu conteúdo seja mal interpretado ou manipulado, mas fragmentos começaram a vazar, e o que sabemos é suficiente para nos fazer refletir. Em um dos trechos mais comoventes,
Francisco escreveu: não tenham medo da cruz que carregam, ela é pesada, mas nunca os deixará cair. Essa mensagem dirigida a todos nós é um lembrete de que as dificuldades, as dores e os desafios da vida são parte do caminho para a redenção. Francisco, que carregou sua própria cruz, a doença, a solidão, as críticas, sabia disso melhor do que ninguém. E então a história de Ana, uma jovem missionária de Lisboa, que afirma ter recebido uma visão inspirada pela carta de Francisco. Ana trabalhava em uma comunidade pobre quando, durante uma oração, sentiu uma presença forte e ouviu as palavras: "O segredo está na partilha". No dia seguinte, ela encontrou uma cópia de um trecho da carta enviada por um padre amigo. O trecho dizia: "O pão que vocês dividem é mais sagrado que o ouro que acumulam". Ana entendeu que a mensagem de Francisco não era sobre segredos ocultos em cofres, mas sobre a simplicidade do amor. Inspirada, ela organizou uma campanha para alimentar centenas de famílias. E hoje, sua comunidade chama esse movimento de o Ao Pão de Francisco. Mas nem tudo é luz nessa história. Nos bastidores do Vaticano, há rumores de que setores poderosos tentaram suprimir a carta. Durante seu pontificado, Francisco enfrentou resistências por suas denúncias contra a corrupção, a ganância e o clericalismo. Ele sabia que suas palavras poderiam incomodar e talvez por isso tenha escolhido codificá-las. Em uma reunião secreta, anos antes, ele confidenciou a um cardeal próximo: "E verdade é como uma semente. Pode ser enterrada, mas sempre encontra um jeito de crescer. E agora, após sua morte, parece que essa semente está brotando". A carta também contém um alerta sobre o futuro. Francisco escreveu: "Haverá um tempo em que o nome de Deus será usado como máscara e a fé será vendida como mercadoria". Essa frase, segundo analistas, é uma crítica à comercialização da espiritualidade e ao surgimento de falsos profetas que exploram a fé para ganho pessoal. Mas Francisco não parou no alerta. Ele ofereceu uma solução. Quando tudo parecer perdido, voltem ao essencial. O amor é o único idioma que Deus entende. Essa mensagem simples, mas poderosa, é o coração do segredo que ele deixou. E então há o mistério do sussurro do coração. Em várias partes da carta, Francisco repete a ideia de que Deus fala no silêncio, no vazio, na simplicidade. Ele acreditava que o mundo, obcecado por barulho e distração, se estava esquecendo como ouvir. "O sussurro do coração é a voz de Deus", escreveu ele, "mas para ouvi-lo é preciso calar o ego". Essa ideia ressoa com sua vida inteira. Um homem que, mesmo como Papa, preferia o silêncio das favelas às pompas dos palácios. Nos últimos dias de sua vida, Francisco parecia mais sereno, mas também mais determinado. Ele passava horas em oração, muitas vezes sozinho, na capela de Santa Marta. Um funcionário do Vaticano conta que, certa noite, viu o Papa ajoelhado, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele parecia estar conversando com alguém que não estava lá. Disse o funcionário: "Eu ouvi ele dizer: 'Que eles escutem, Senhor, que eles escutem'". Essa imagem, um Papa frágil, mas cheio de fé, é o reflexo do homem que escreveu a carta. Ele não era um profeta de catástrofes, mas um pastor que queria preparar seu rebanho para os desafios que viriam. E agora, após sua morte, a carta está começando a falar. Em todo o mundo, pessoas relatam sonhos, visões e pressentimentos ligados às palavras de Francisco. Em uma pequena vila na Polônia, um agricultor afirma que, ao ler um trecho da carta publicado em um jornal local, sentiu uma paz que não explicava. Em Tóquio, uma jovem católica diz que, durante a missa, ouviu uma voz interior repetir: "O amor é suficiente". Esses relatos
que poderiam ser descartados como imaginação, formam um mosaico de esperança, como se Francisco do céu continuasse a guiar seu povo. Mas a pergunta permanece: estamos prontos para ouvir o que a carta diz? As mensagens de Francisco não são para os que buscam espetáculo ou revelações grandiosas. São para os que, como Mateus, como Ana, como você, estão dispostos a carregar a cruz com humildade. Ele nos deixou um mapa, não para encontrar tesouros escondidos, mas para redescobrir o tesouro que já temos, a fé, o amor, a esperança. E acima de tudo, ele nos deixou um convite. Escutem o sussurro do coração. É lá que Deus mora. Filhos e filhas, o segredo de Francisco não está trancado em um cofre. Está vivo, pulsando em cada gesto de bondade, em cada oração silenciosa, em cada coração que escolhe amar apesar da dor. Hoje eu convido você a fazer parte dessa missão. Escreva nos comentários: quero ouvir o sussurro. Essa simples ação é um compromisso com a mensagem que Francisco nos deixou. E tem mais, preparamos um presente especial para você. Um e-book exclusivo, O Sussurro do Coração, as últimas lições de Francisco, com reflexões e orações para guiar sua jornada espiritual. Clique no link fixado nos comentários para baixar agora mesmo. Se essa mensagem tocou sua alma, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir a voz de Francisco. Curta, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda semana trazemos conteúdos que despertam a fé e reacendem a esperança. Vamos juntos honrar o legado de Francisco e espalhar seu segredo de amor pelo mundo. Que Deus os abençoe e que o sussurro do coração nunca cale em suas vidas.